Boa noite, irmãos. É um prazer estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E quero dizer para os irmãos que quando a gente prega, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar em nossas vidas aquilo que a gente vai pregar, né? E hoje, esse sermão é para mim, especialmente para mim também. Obviamente que os irmãos serão abençoados, mas com certeza, ao preparar esse sermão, eu fui abençoado por Deus, porque Deus me respondeu. O texto que a gente vai iniciar o nosso sermão, já que o título do nosso sermão é Se Meu Povo Orar, está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos e ouvir dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Eu gostaria de deixar claro uma coisa aqui. Eu vou passar alguns slides, eu vou pedir para o Rodrigo me conceder essa condição, né? E dentro desses slides tem textos bíblicos, mas eu não escrevi os textos bíblicos. Vocês procurem a Bíblia para ler, tá bom? Então, mas está lá o título para vocês lerem, ok? Então, eu vou compartilhar uma tela com vocês. Ok. Se meu povo orar. Esse pastor aí, Ron Clauser, ele estava pastoreando, iniciou um trabalho numa igreja, e essa igreja estava com alguns déficits, né? E ele faz um pequeno relato desse primeiro ano dele nessa igreja. Como estava essa igreja? Bom, 400 membros tinha arrolados nessa igreja e menos de 100 membros para ser alçados aos cultos. Né? Passava horas estudando as verdades bíblicas, buscando clareza na pregação do evangelho, já que ele tinha essa dificuldade, né? Sobrava pouco tempo para preparar sermões. Então, o que ele resolveu? Ele acordava muito mais cedo nas manhãs de sábado para preparar os sermões dele. O relato pessoal que ele faz é o seguinte: um mundo totalmente novo se abriu para mim. A oração e a comunhão com Deus se tornaram muito mais reais e concretas. Meu relacionamento com Jesus cresceu e se tornou mais íntimo do que nunca. Bom, aí ele soube de alguns membros que estavam sofrendo com possessão demoníaca. E o que ele fez? Ele chamou os anciãos para oração em um dia específico e começou essas orações às 5 horas da manhã. E acrescentou às sextas-feiras também, e os diáconos, eles se propuseram, né, a participar. Acrescentou mais um dia e os diáconos se propuseram a participar também. Muitas vitórias espirituais estavam acontecendo naquela igreja, né? E a tal ponto que reunião de comissão, para aqueles que participam de reuniões de comissão, ficou e geralmente as reuniões de comissão são muito demoradas, mas essas reuniões de comissão eram diferentes. 1 hora antes da reunião começar, esses irmãos eles se ajuntavam em oração para que o povo pudesse orar, né? E ficavam 1 hora, irmãos, pense, 1 hora antes da reunião de comissão, o povo se reunia para orar, né?
E a coisa foi crescendo, foi encorpando. Eles tinham um salão de confraternização e eles começaram um centro de vida melhor, né? E começaram a fazer palestras sobre vários temas, finanças, saúde, enfim, vários temas. Irmãos, a irmã White fala o seguinte: a descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro. É, porém, o privilégio da igreja tê-la agora. Conclusão: esse pastor ficou lá 5 anos. E esse tempo que ele passou naquela igreja, o dízimo e as ofertas quadruplicaram. Pense, irmãos, que bênção seria se na nossa igreja isso acontecesse, né? E as ofertas cresceu extraordinários 5.000%. Irmãos, uma coisa que a gente percebe no caixa das igrejas é que o número de ofertas geralmente é muito menor do que o número de dízimos. E as ofertas chegou a crescer nessa igreja 5.000%. Irmãos, se isso acontecesse na nossa igreja, seria uma maravilha. Acredito até que Jesus voltaria logo, né? Porque a pregação do evangelho seria muito mais difundida e o povo receberia em casa com muito mais clareza a mensagem e nós teríamos muito mais poder. Quase 200 pessoas foram batizadas. Irmãos, as maiores vitórias da Igreja de Cristo ou do cristão não são as que são ganhas pelo talento, riqueza ou favor dos homens. A gente fica achando que o nosso talento, aquilo que a gente faz de melhor, o que as pessoas nos ajudam, né? Isso é que seriam vitórias, né? Mas não. As maiores vitórias são as que são ganhas na sala de audiência de Deus. Quando uma fé cheia de amor e agonia lança a mão do braço do Todo-Poderoso. Quando isso acontece, meus irmãos, quando nós colocamos as nossas dúvidas, as nossas agonias, os nossos problemas, quando a gente coloca no braço do Todo-Poderoso, nós recebemos as verdadeiras vitórias. E foi assim que aconteceu com aquela igreja. E como eu falei para vocês, lá em Joel, no livro de Joel, no capítulo 2, o verso 17, diz o seguinte: Joel 2, verso 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Irmãos, o povo de Israel estava passando por uma grande aflição espiritual. O povo estava passando por dificuldades muito sérias. E o que o profeta Joel fala em nome do Senhor? Olha, vocês devem chorar, sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, entre o lugar santo. Clamar a Deus para que Deus poupe o povo. Para que Deus poupe o povo. E lá no versículos 18 e 19 diz assim: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. Deus não deixa de atender a oração, irmãos. Deus atende a oração e ele é zeloso pelo seu povo. E respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, o vinho e o óleo, e dele sereis fartos, e vos entregarei mais, e não vos entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Vocês não serão mais escárnio, vocês não serão ridicularizados entre os povos.
Tá? Os versos 25 e 26 diz assim: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. O meu povo jamais será envergonhado. Irmãos, Deus tem um plano para o seu povo. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Basta apenas nós buscarmos, né? A promessa do Espírito Santo. Deus, a partir desse momento, depois que o povo buscou a Deus, que Deus se mostrou zeloso, ele prometeu o derramamento do Espírito Santo. E lá no versos 28 e 29, eu coloquei errado aí. É derramar o Espírito Santo sobre nós, irmãos. Porque a partir do momento em que nós buscarmos a Deus, Deus se faz presente em nossa vida. O pastor Mark Finney conta uma experiência que ele teve lá na Coreia do Norte. E ele, ao visitar, naquela época, a Coreia do Norte hoje é um dos países mais fechados do mundo. Mas ele esteve nesse país, e nesse país tem uma das maiores igrejas do mundo, são 6.000 membros. Essa igreja começou com apenas 9 membros. Das 4h30 da manhã às 6 horas da manhã. E ele perguntou, mas por que vocês decidiram buscar tão cedo? E eles falaram assim, não, porque a gente, antes de ir trabalhar, a gente precisava orar. Então, eles passavam 1h30, irmãos, em oração. E o resultado não poderia ter sido outro. A igreja cresceu e chegou a esse número astronômico. Pesquisadores sobre reavivamento fez essa declaração, J. Edwin Orr. Ele diz o seguinte: nenhum grande despertamento espiritual começou em qualquer lugar do mundo sem uma oração unida. Cristãos orando com persistência em busca de reavivamento. Quer ter uma vida de reavivamento? Tem que buscar em oração. O livro Mensagens Escolhidas, a irmã White diz o seguinte: quando o caminho estiver preparado para o Espírito de Deus, a bênção virá. Satanás não pode impedir uma chuva de bênçãos cair sobre o povo de Deus, mais do que fechar as janelas dos céus para que a chuva não caia na terra. Então, nós devemos preparar o caminho para o Espírito de Deus. De que jeito a gente pode fazer isso? Orando. Essa é a resposta. Orando. Agora, uma pessoa chegou para um pastor e perguntou assim:
O que precisa acontecer para que o verdadeiro reavivamento do Espírito Santo aconteça? A resposta desse pastor foi inusitada. Eu espero que o pastor Robson não copie a ideia desse pastor, mas que nós possamos copiar o que ele quis ensinar. Ele falou assim: é necessário batismo. E é necessário que eu batize você. E aí ele pegou aquele irmão que fez essa pergunta e foi batizar. Mergulhou nas águas, mas ao invés de levantar logo em seguida, deixou ele um tempo embaixo da água. Imagine nessa situação aqui, você um tempo embaixo da água. E ao invés de levantar, não levantava. E chegou o ponto que aquele irmão começou a se debater e ficar com falta de ar. Quando isso aconteceu, ele levantou o irmão. E aí ele, atordoado, perguntou: mas por que você fez isso? Ele falou assim: você queria saber qual era a receita para o verdadeiro reavivamento, né? Ok, a verdadeira receita é: quando você estiver tão ansioso pelo reavivamento e começar a orar tanto, da mesma forma que você queria buscar o ar para respirar, aí vai haver o verdadeiro reavivamento. Irmãos, a gente tem que buscar e buscar muito pelo reavivamento de Deus. Mas para isso é necessário preparo, oração, todos os dias, orarmos. E a última frase do livro é essa: o céu se move quando o povo de Deus ora. Amém, irmãos? Irmãos, que Deus, que a gente possa ter esse preparo, né? De estar buscando a Deus cada dia, para que a gente possa na natureza espiritual. Obrigado, Senhor, que podemos chegar a tua parte. Dá-nos, Senhor, o poder do alto, para que a gente possa iluminar esse mundo com a tua luz. E ajuda-nos, Senhor, a ser sal na terra. Queremos ser reavivados pelo teu sacrifício. Queremos sentir o poder do teu Espírito atuando através de nós. Obrigado por tudo. Dá-nos a paz. E que em nome de